Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos ao meu podcast Talk Líder Protagonista. Eu sou Eneida Engel e essa é uma oportunidade de você se conectar com vários nichos de negócios e também deixar suas perguntas, tirar suas dúvidas. Hoje nós temos um tema incrível que é: será que você se preocupa dentro do seu condomínio com seus painéis, de energia? Será? Isso é muito importante, hein? Hoje nós temos um convidado muito especial que vai tirar todas as suas dúvidas e dizer o porquê você precisa renovar esses painéis, hein? Se você já gostou desse tema, deixa seu like, deixe seus comentários, suas dúvidas, que nós responderemos depois, tá bom? Vamos então agora anunciar o meu convidado especialíssimo que está aqui conosco hoje, que é o Jonathan. Jonathan, seja bem-vindo. O Jonathan, ele tem mais de 10 anos de experiência, em energia elétrica, já trabalhou na CPFL e ele vai contar um pouquinho mais dele para vocês. Eu gostaria de, primeiramente, agradecer o convite, tá? E é uma honra para mim estar aqui falando um pouquinho mais sobre esse tema tão importante com você. Com certeza, nós vamos tirar todas as suas dúvidas, hein? Conta um pouquinho da história da Renova, da sua experiência, né? Comece com sua experiência, que eu acho que o Sim. pessoal quer saber quem é você, né? Eneida, eu tenho 36 anos e eu sou formado em engenharia elétrica, tenho formação técnica também. E há 11 anos eu atuo nessa área de elétrica, né? Como prestador de serviço. E eu fiquei 5 anos, passei 5 anos como profissional da CPFL Piratininga, né, que foi dali que surgiu o meu interesse por elétrica. Toda a área de elétrica, o início todo foi ali, né? Quando eu trabalhei na CPFL. E de lá para cá eu me aperfeiçoei, me especializei mais ainda, cada dia mais. Até hoje a gente está aprendendo, né? E a gente pode dizer que o que a gente faz hoje é muito baseado no que eu aprendi lá no passado, principalmente na CPFL. Mas eu já passei também por outras empresas grandes também, como Vale, e Minas. Na época era Cozipa, né? Então a gente tem uma experiência bacana aí. E há 11 anos eu estou no setor de elétrica, né? Prestando serviço em toda a Baixada, até mesmo no estado de São Paulo. Puxa vida, que beleza, hein? É, Então, temos realmente plena confiança da sua capacidade, do seu comprometimento, né? Sim, Do seu propósito, né? Em continuar, né? Dentro desse ramo, né? De elétrica. exatamente. A gente vem prestando um serviço muito bacana, principalmente com qualidade, né, na prestação de serviço. E esse é um fator principal que nos diferencia de alguns profissionais, né, de algumas empresas. E a gente tem notado isso muito nas avaliações, nos feedbacks positivos que a gente recebe, tanto na internet quanto pessoalmente. E eu posso dizer que o nosso boca a boca, a nossa indicação que a gente recebe para a gente é uma coisa muito importante, né? Porque a gente vê que o João fez um serviço com a gente, na hora de recomendar, ele recomenda muito bem para Maria, e a Maria fala isso pra gente, né? Que a gente falou, pô, o João recomendou vocês, estou muito confiante que vocês vão prestar um serviço bacana pra gente, e essa é a nossa prioridade. Trabalhar com excelência e qualidade na prestação de serviço do nosso propósito. Esse é o nosso propósito. Ah, que legal. Com certeza, né? E a gente tem visto mesmo esses feedbacks aí nas redes sociais, né? Das pessoas falando sobre seus serviços. E isso é muito importante, né? Para que a pessoa possa realmente ter a confiança de chamar e realmente ter um serviço de qualidade, com agilidade, né? É Exatamente. muito legal. Tem uma passagem também que eu esqueci de mencionar, mas eu trabalhei também no âmbito da prefeitura, né? Em São Vicente a gente trabalhou com iluminação pública. Olha, Passei 2 anos lá comissionado do prefeito, né, Caio Amado. A gente prestou um serviço muito bacana lá. 2 anos a gente deu um plus bem legal na iluminação pública da cidade. Não como prestador, mas como comissionado da prefeitura, né? Auxiliando lá o prefeito, o secretário Alexandre Ferreira.
E isso também nos trouxe um know-how mais bacana, assim, né, para o nosso Com propósito certeza. hoje. Então, todas as áreas que eu passei, eu costumo dizer que tem um pouquinho de cada experiência minha no que a gente executa hoje, né? E graças a meu time também aí, não posso esquecer deles, o Lucas, Gabriel, o Almir, essa galera aí nos ajuda e entrega a mesma qualidade que eu proponho para eles, eles entregam, né? Então, só agradecer meu time e toda a equipe aí. Ah, que bacana ter. E falando em time, a Renova, né, a sua empresa, Padrões Elétricos. Me conta como tudo começou. Você começou, então, trabalhando, né, como engenheiro elétrico e Uhum. tudo, nesses lugares onde você falou super importantes. Mas e a Renova? Ela surgiu quando, como? Eu fui mordido há uns 15 anos atrás, 20 anos mais ou menos, eu fui mordido pelo mosquitinho do empreendedorismo, Ah, né? A picadinha do hum, empreendedorismo. Sempre hum. gostei, minha família sabe que eu sempre gostei, já tive outra empresa também, além dessa, mas tudo começou na CPFL. A CPFL, ela exige que você se atente às normas. Eu era eletricista, de rua mesmo, ligava Uhum. medidor nos painéis de entrada, então eu estava sempre em edifício, sempre em condomínio. E lá tinha uma coisa que a gente tem que fazer, o eletricista tem que fazer, é ler as normas, ler as GEDs, estar sempre atualizado para não cometer nenhum erro e etc. E a partir dali eu enxerguei uma oportunidade. Eu enxerguei uma Uhum. oportunidade de ter um negócio voltado para esse ramo, porque tinha algumas empresas já fazendo o que eu faço hoje naquela época. Estou falando de 10 anos atrás, né? Uhum. Então, só que eu comecei a enxergar gargalos nesse setor que eu poderia entregar, que era o quê? Fazendo um projeto elétrico de qualidade, prestando uma consultoria, um levantamento técnico. Pela experiência que eu adquiri na CPFL, eu podia entregar esse a mais, esse plus, que as outras Uhum. empresas não entregavam. Então, eu iniciei a Renova Padrões como entrada de projeto. Eu fazia só projeto elétrico, voltado para a concessionária, né, de energia. E com o tempo eu comecei a sentir necessidade também o cliente não queria só o projeto, Queria o ele queria o serviço. serviço. E eu falei, pô, mas eu tô sozinho nessa, né? Só eu que dava entrada em projetos. Então, depois de eu ter dado entrada nos 50 projetos, por exemplo, eu senti a necessidade de entregar um serviço. Aí Uhum. montei um time também, de profissionais que têm experiência na concessionária também, muito importante a gente dizer isso. Todos os profissionais que a gente tem alguma experiência na concessionária ou tem alguma ligação no meio, né? Uhum. Então eu senti essa necessidade, entreguei um serviço, só que daí depois eu senti a necessidade de entregar o material. Então eu Ah. fechei o combo, né? Que é o projeto, a mão de obra e o material. Uhum. E isso fez com que a gente alavancasse assim verticalmente muito, de uma forma muito bacana, porque em 5 anos de CNPJ aberto a gente se tornou uma referência no setor, né? Muitas empresas grandes procuram o Jonathan, procuram a Renova, para a gente se falar um pouco mais das regras, das normas, pedem dicas para mim, eu acho isso muito importante, a gente troca experiência, né? Então, em 5 anos aí, eu estou muito contente com o avanço que a Olha, gente fez. A gente, só para citar um dado aqui, a gente já deu entrada em mais de 400 projetos, uau, tem mais de 5 mil clientes atendidos, né? Em 11 anos de experiência, né? Então, não é um número que qualquer, né? A maravilha, não é gente, mesmo? É referência mesmo. exato, e tem muita resiliência nesse percurso aí, tem muita força, muito trabalho ali de todo mundo, e é isso, assim. Então, o mosquitinho me mordeu lá na época da CPFL, só que Uhum. quando eu saí da CPFL, eu não fiz a empresa, eu não montei a empresa. Eu fui trabalhar no setor público. Uhum. E depois que eu fiquei lá um tempinho na prefeitura. Então, a gente estava construindo o momento para que nos cinco Isso anos pudesse ser anteriores eu possível, pudesse. né? Porque Uhum. eu não sentia que eu conseguiria dar conta na época, né? Uhum. Então, 5 anos atrás, eu abri o CNPJ e, de fato, determinei que é isso que eu quero para minha vida, é prestar o serviço, o melhor serviço possível, dentro desse escopo de trabalho que a gente atua, né? Nossa, que legal. Nossa, muito bem. Parabéns, hein? Puxa, sucesso total. É isso aí. Mas isso é porque você tem dedicação, tem conhecimento, né? Propósito. Isso é que faz uma empresa realmente. E também considerando a equipe, né? Porque é importantíssimo. Você Uhum. sozinho não faria tudo, né? Não era, Não tem seria como. impossível.
Mas me fale um pouquinho quais são os serviços que nós estamos falando dos painéis. Nós já vamos entrar nos painéis, mas fala um pouquinho quais são os serviços que você faz além de renovar esses painéis elétricos Oi, Neida, de medição. o ramo de elétrica, ele é muito vasto, Hum, né? E eu percebi que eu precisava focar numa área para que eu me tornasse o melhor da área, né? uhum, Esse é o objetivo principal, que a gente seja a máxima referência, né, em uma área determinada. Então, a gente presta o serviço de laudo SPDA para aterramento de prédio, a gente presta serviço tanto para órgão público, iluminação pública, entre outros, assim. Tem coisas que a gente não faz, que é uma obra mais residencial, apartamento, a gente não está fazendo no momento, uhum, por conta de time, né, de não ter o time suficiente para isso. Então, a gente tem parceiros que fazem isso. O que é entendi. o nosso escopo 100%, que a gente domina 100%? É reformar o centro de medição dos condomínios. Uhum. Então a pessoa está lá, mora num condomínio, num edifício, o edifício tem mais de 20 anos, com certeza aquele padrão está inadequado. Fora das normas, Ele está né? fora das normas da concessionária, às vezes não aprova um AVCB, um laudo AVCB por causa que o padrão está irregular. Então Hum, tudo isso interfere para que o edifício esteja padronizado, né? A gente precisa, eu costumo falar muito lá, principalmente no Beni, você vê lá, né, as vejo, vejo. apresentações, eu costumo falar para as pessoas, não é o síndico que tem que sozinho, o síndico do prédio, que seja morador ou profissional, não é ele sozinho que tem que ir lá e Solicitar. solicitar a Uhum. demanda. Quem que é o morador? O morador são as As pessoas que estão pessoas lá, né? também têm que ajudar, Elas têm né? que, eu costumo brincar, vamos dar trabalho para o síndico. Ah, Eu brinco lá no BNI muito. E quando eu falo com moradores em assembleia, eu falo, gente, dá trabalho para o síndico, ele quer esse tipo de trabalho. Porque para ele é bacana, que ele resolve um problema, entre aspas, no condomínio, e vocês ficam seguros no condomínio. uhum. Esse é o foco. A gente tem que. é, eu estou indo mais para esse lado, eu estou falando mais com os moradores para que eles deem trabalho para o síndico, né, para reformar o centro de Conscientização medição. também, né? Eu Conscientização, acho que todos exatamente. são responsáveis, né? Porque energia é assim, né? Energia, a gente tá ligado, tá tranquilo. A gente só Uhum. sente falta quando apaga. Ah, com certeza. Se falta água, a gente consegue descer lá no mercadinho, comprar uma garrafa de água e tomar uma água. Mas e se Uhum. falta luz? A gente Uhum. não compra em nenhum lugar, a não Não ser que o dá mesmo. edifício alugue um gerador, que é super Sim. caro, né? Em alguns casos. E é mais raro, né? Os Bem mais edifícios caro. terem, né? Exatamente. Exatamente. E me conte uma coisa, a gente sabe que a manutenção envolve, então, você renovar, né, os painéis, porque é muito importante para a segurança, você está falando, né? Exatamente. Segurança das pessoas, porque tá desatualizado das normas, tá tudo o painel envelhecido, né? Tá tudo e as pessoas precisam ter essa Uhum. consciência de que é necessário mesmo. Não adianta você ficar pensando, ah, tá funcionando tudo bem, não é? Uhum, exatamente. É segurança em primeiro lugar, né? A Hum, estética vem em segundo. Muitas pessoas que eu vou em assembleia, muitos condôminos e síndicos, falam, não, mas ele está funcionando, só precisa melhorar a estética. hum, Então, quer dizer, a estética é o segundo plano, a gente tem que atacar primeiro a segurança. Por eu ter trabalhado na concessionária, eu tenho essa visão de segurança em primeiro lugar. A gente sempre, a companhia prioriza muito isso. Então, a gente tem os passos padrões, aquela questão toda de segurança que quem é da CPFL sabe o que eu estou falando. Então, assim, a gente entra num condomínio com mais de 20 anos de existência, ele está com o centro de medição fundo de madeira, está com fundo de madeira com cupim, está com a caixa metálica enferrujada, e a pessoa está com energia lá no apartamento dela, e para ela está tranquilo. Só que quando falta energia, às vezes ela acha que é no apartamento dela. E na verdade não é hum, no apartamento, é lá no centro de medição lá embaixo. E acontece muito, em 80% dos casos, o problema é no centro de medição, e não no apartamento. Porque quando a pessoa entra num imóvel, uma das primeiras coisas, muita gente não faz, mas boa parte das pessoas fazem, que é reformar a elétrica do apartamento. Quando ela entra no hum, apartamento, ok. Mas e lá embaixo? Se o teu apartamento está ok, mas o centro de medição não está atualizado, tu vai ficar sem energia em algum momento. Às vezes hum. o medidor de luz do vizinho deu problema, mas o seu está do lado dele. Aí pegou fogo, vai pegar no seu, você fica sem energia. Tá? Então é muito complexa essa parte,
de medidor. Por isso que a gente sempre instrui de reformar o centro de medição. Se ele tiver essas características, fundo de madeira, com cupim, tá com umidade, tá desatualizado, enferrujado. A gente tem a norma 54, a NBR 5410, que é uma norma básica de elétrica de baixa tensão, que a gente fala que se não segue o mínimo, já está fora do padrão. Nossa. A gente não está falando nem de concessionária, a gente está falando da NBR 5410, que o que ela fala? Ela fala que se o seu cabo de energia for de 10 milímetros e o seu disjuntor for de 80, já está fora. Então existe uma compatibilidade entre disjuntor, cabo, equipamento. Isso é questão de segurança, isso pode dar problema, de segurança, né? Às vezes, por causa de um, o outro dá defeito. Então é importante que tenha um especialista na área para adequar. Claro que nem todos os casos precisa reformar o padrão todo. A gente é muito honesto nessa questão. Às vezes o padrão tá ali, ele aguenta um pouquinho mais, aguenta, ok, vamos fazer uma prevenção então. Porque às vezes o edifício, acontece muito, o edifício não tem recurso financeiro naquele momento. Para reformar tudo, sim, né? Exato, tem que fazer um planejamento. Ajustar alguma coisa para não dar problemas, né? Eu sempre atuo no principal, que é a segurança. Se o edifício não tem recurso, a gente faz um planejamento para que seja substituído depois. Mas a gente já faz um primeiro ataque ali, a questão, né, da segurança. Então, eu priorizo muito a questão da segurança. Estética, ele fica bonito porque são caixas novas, é um painel novo, tudo padronizado, conforme as normas. Aí, naturalmente, fica bonito. E não é por nada não, mas a Renova faz um trabalho bem bacana e fica bonito mesmo, além da segurança. Eu tenho visto as fotos que estão passando por aí, tenho visto os trabalhos de vocês, sim. Graças a Deus a gente está com bastante trabalho, Eneida, e só agradecer aí os clientes que confiam, né, no nosso trabalho. Então, uma das coisas que também são importantes são as multas, né? Exato. Tem pessoas, profissionais que vão lá e eles verificam se está tudo dentro das normas e dentro dos padrões? A CPFL hoje, a gente está falando aqui de Baixada, que a maior parte é CPFL, né? Eu atendo muito no Guarujá também, que é Electro e etc. Vou falar da onde eu passei, da onde eu tenho muitos amigos ainda na CPFL. O que acontece hoje? Se você tem uma irregularidade no seu medidor, você recebe um termo chamado TOI, que é um termo para te dar multa, porque você tá desviando energia. Isso é um ponto, é um TOI, isso é uma coisa. Tem um termo chamado TCI. Esse TCI, a concessionária, pode a qualquer momento ir lá no centro de medição e falar, pô, seu centro de medição está irregular, você precisa adequar, é um aviso. Eles mandam primeiro um aviso. Eles não vão te dar multa por causa disso, tá? Agora imagina, eles vão lá no local, eles entendem que se eles entenderem que aquele centro de medição oferece risco de segurança, tanto para eles, os eletricistas da CPFL, quanto para os moradores, eles desligam o prédio. Eles têm esse aval para desligar, porque o centro de medição, apesar de ser do condomínio, mas é de responsabilidade da CPFL. Se oferecer risco de segurança, eles têm que desligar. Eu fiz muito isso já, quando eu trabalhava na CPFL. Eu tinha um cabo rompido, ou a chave estava pegando fogo, alguma coisa, a primeira coisa que a gente faz é desligar a rede. Então, automaticamente, meio que o prédio é obrigado, né, a reformar. Tem casos que eu fecho o serviço que acontece isso. O síndico ou o morador demora tanto tempo para reformar que ele só vai reformar quando pega fogo e aciona a CPFL. Aí a CPFL desliga a energia dele e ele me chama, correndo pra gente fazer um serviço emergencial lá. Porque todo mundo fica sem energia, né? Porque todo mundo fica sem energia e ninguém quer deixar de carregador, né? Aí dói o pessoal. Exato, ninguém quer deixar de tomar um banho quentinho, lógico, né? É isso. Nossa. Acontece muito isso, inclusive, além da CPFL, o laudo AVCB, o bombeiro, ele pode também ir lá fazer um bloqueio do tipo de segurança. Tá pegando fogo, ele tem AVCB nesse prédio? Não tem. Então você precisa reformar isso daqui. Ele pode justificar isso também. Né? É de extrema importância que esteja regularizado o centro de medição, não só para os moradores, não só para a CPFL, não só para a segurança, mas também para o bombeiro. A gente recentemente pegou um caso, né, de um apartamento que pegou fogo aqui, que tudo indica que foi por conta do chuveiro, mas a causa principal a gente não sabe, né? Então, pode ter sido um aquecimento no centro de medição lá embaixo, a gente não sabe o que aconteceu, e também pode ter sido no apartamento mesmo, né? Mas tudo, no final das contas, se resume à segurança.
tanto no seu apartamento quanto... Prevenção, Prevenção, manutenção, exatamente. tudo, né? A gente tem que prezar por isso, né? Exatamente, em primeiro lugar. Outra coisa que também acho que pode ser um diferencial, né, para quem cuida de seu painel, né, de medição, não só a segurança, que é primordial, mas eu digo assim, a valorização do imóvel, também isso acontece, né? Se você fizer elétrica dentro do seu apartamento, automaticamente, quando você for revender isso, você pode acrescentar, né? Isso é normal, né? Se uma edificação tem um centro de medição irregular, está desatualizado, aí gastou lá 200 mil, 100 mil, 50 mil, não importa. O edifício fica valorizado, porque se eu comprar um apartamento num edifício, Jonathan, hoje eu conheço. Se eu comprar um apartamento onde o centro de medição não está atualizado, a primeira coisa que eu vou fazer é falar com o síndico. Você pretende atualizar isso aqui? Qual que é o prazo que você pretende? Porque eu quero comprar um apartamento e eu não me sinto seguro aqui. Então isso é porque eu conheço. E eu oriento todo mundo a fazer isso. Então se você Muita gente não sabe. Muita gente não sabe, a maior parte, eu diria, Eneida, que Muita não gente, sabe. Então acontece muito o caso. Eu tenho um cliente na Praia Grande que ele comprou um apartamento no térreo. Aí ele me ligou, através da síndica ele me ligou. Eu preciso reformar a minha elétrica do apartamento. Eu falei, legal, vou dar um pulinho aí, vou dar uma olhada. Só que o apartamento dele, ele que manda, tá tudo certo ali. Ele que comprou, ele faz o que ele quiser. Só que no edifício precisa de assembleia, precisa de quórum e precisa de maioria para reformar o centro de medição. Então, quer dizer, ele vai reformar tudo, vai colocar 3 ar-condicionado, só que o centro de medição do prédio não suporta ele. Entendeu? Então, quer dizer, ele fez um baita investimento e não vai poder ligar os 3 ar-condicionados ao mesmo tempo quando chegar o verão. Tem 2 chuveiros. Nossa. Então, quer dizer, é importante que as pessoas tenham esse tipo de atenção ao comprar um apartamento, até uma casa também, né? Vai comprar uma casa, o padrão tem que estar atualizado, ou então você reforma. Nas residências também tem, né, os painéis, Exato. E eles precisam ser também renovados, né? A gente está focando muito aqui em condomínio, né, Eneida? Mas tudo que é padrão de entrada, padrão de energia, tanto em casa quanto em coletivo, a gente atende. Tá. O que a gente está focando aqui é a importância de centro de medição, né, em condomínio. Mas, por exemplo, a gente atua também com aumento de carga. O que é isso? Tem uma escola em São Vicente, uma escola técnica, que eles estavam com problema de demanda, de ar-condicionado. Não estava podendo ligar todos os ar-condicionados ao mesmo tempo. Imagina isso no verão, os alunos lá não conseguem, precisa mandar embora os alunos porque está passando muito calor. Então a gente foi procurado e eu aumentei a carga deles. O que é isso? A gente colocou um padrão primário lá, com transformador, tudo certinho. Está finalizando agora, inclusive. Então, não é só condomínio, a gente atende tudo que é padrão de entrada. Todo o assunto relacionado à concessionária a gente domina. A gente foca nisso. Poxa, muito bom mesmo. Bom, nós vamos parar um pouquinho, que eu quero falar um pouquinho dos meus parceiros aqui que estão comigo. Como vocês podem ver, né, nós temos aqui a Hive, né? A Hive, ela cuida dos nossos, na nossa beleza interna, né? E com isso nós temos a nossa beleza externa. Ou seja, são produtos que têm colágeno, que têm vitaminas, né? Que tem ácido hialurônico, que tem um monte de produtos e é um potencial incrível para deixar você cada vez mais bonita. Não só você, mulher, mas também os homens. Não só para quem malha, mas também para quem quer ter mais saúde, né? Eu preciso um pouco, então. Músculos, tudo, cabelo, pele, unhas. São produtos de primeira qualidade, que têm, assim, pessoas responsáveis, inclusive médicos, né? Que participaram das fórmulas, né? Para trazer produtos de qualidade. Tem aí o QR Code que está passando aí, se você tiver interesse, você pode entrar diretamente no site e ver todos os produtos que eles têm, que não só é essa linha Reskin, mas tem outras também muito interessantes para a sua beleza se tornar uma beleza maravilhosa também externamente. Eu tenho uma outra parceira que é a Escovei. A Escovei,
Ela é um salão de beleza que é maravilhoso, tá? Que ele tem todo atendimento assim incrível para você. Você chega lá, você não precisa ter horário, tem profissionais maravilhosos te atendendo, simpáticos, competentes. Inclusive, eu faço a minha escova lá. Fiz hoje de manhã antes de vir para cá, veja só como eles são atenciosos. Então, se você quer saber e ter um produto de qualidade que eles utilizam, com toda a qualidade de atendimento, com resultados incríveis para você ficar maravilhosa, inclusive homens também, tá? Vai lá na Rua Goiás 123. Eles estão ali, tão pertinho de você. Dá uma passada lá que vocês vão adorar o pessoal de lá, tá bom? Bem, eu também tenho a Mediacar TV. Não sei se você já ouviu falar da Mediacar TV. Mediacar TV, eu achei um negócio incrível. Eu já estou lá. Porque, como você pode ver, você tem no painel dos carros de aplicativo a possibilidade de você colocar seus serviços, seus produtos e imagina quantas pessoas entram nesses carros de aplicativos por dia. Imagina numa semana, imagina no mês, imagina quantas pessoas estão vendo. Então, é muito incrível. Você tem o seu produto em movimento, né? O tempo inteiro. Então, se você tem interesse, tá aí também o telefone, converse com os responsáveis, porque eu achei o negócio sensacional. Você também vai achar, ok? Muito obrigada a vocês, parceiros, por estarem comigo. Então, Jonathan, vamos continuar falando aqui Vamos lá. dos painéis de medição. Vamos falar agora sobre liderança, um pouquinho, né? Liderar uma empresa, né, que traz tantos benefícios, como é que é para você? Com uma equipe incrível que você tem? Todo dia é um desafio, né? Eu É. costumo brincar com o pessoal que todo dia é um desafio, todo dia é um aprendizado. Porque na escola a gente não aprende a ser empreendedor. Uhum. Eu nunca tive essa matéria, não sei você, né, Inês? Mas eu nunca tive essa matéria. Mas eu gosto de pegar bons exemplos, eu gosto de modelar pessoas de sucesso e a gente estuda bastante, né? Uhum. Então, cada dia que passa, a gente tá fazendo algum curso, alguma dinâmica com alguém de referência. E eu costumo brincar também que eu tenho um time nota 10, assim. O pessoal é novo, tem um pessoal mais velho, tem um pessoal mais novo, então dá aquela mescla, né? Uhum. De juventude e experiência. E é muito prazeroso, assim, no final das contas é muito prazeroso, né? Porque a gente tem um problema, mas no mesmo momento a gente resolve um problema. Então a gente tem um problema e soluciona. A gente não é focado em problema, ficar preso no problema, a gente é focado em solucionar. Uhum. Tanto é que desde a época da CPFL eu tenho isso. O meu foco é produtividade. A gente não gosta de ficar parado. É engraçado, eu falo muito para eles isso. Tá parado, vamos lá, vamos se mexer, deu uma pausa aí, não, beleza, vamos fazer alguma coisa. Eu venho com isso desde a CPFL. Pra você ter uma ideia, a gente em 2016, eu e meu parceiro, na época de CPFL, que hoje é nosso colaborador na empresa, a gente saiu junto, a gente montou junto a empresa. Ah, que legal. Então, a gente ganhou alguns prêmios como a equipe mais produtiva da Baixada Santista em 2016, eu e ele, Olha. eu e o Almir, né? Então, a gente tem esse espírito de produção. Vamos focar, otimizar o tempo, produzir e trabalhar da melhor forma possível, sempre com segurança também, né? Mas em Uhum. relação ao meu time, liderar o time, eles são bem responsáveis. Hoje em dia, essa juventude aí tá meio dispersa, mas eu dei sorte aí, que o time que eu encontrei, que, pô, só tenho a agradecer. Só tenho a Puxa agradecer. Eu vida. aprendo muito com eles também, viu? É. Eu tenho 36, tem um que tem 18, outro tem 19. Olha, Né? Então, pô, eu acho que eu aprendo mais do que... é bom trazer juventude, né, para o time. Exato, exato, Juventude quer inovação, tem exato. ideias, né, tem muita gente que tem por aí que Sim, que está querendo crescer, que está exato, querendo, né, exatamente. agregar valor, né, e também tem pessoas mais velhas. Eu acho que o conjunto, né, Sim, faz assim ser assim um valor incrível para a empresa, né? Quando você uhum, tem diversidade mesmo sim, dentro da, sim, da própria empresa, né? Tanto de
profissional, como pessoal, né? As Exatamente. experiências de cada um traz bastante, não sei se energia Sim, nova, né? exato, Para exato, as pessoas. Liderar realmente é um desafio, exato. mas se você soube escolher também Uhum, a sua equipe, e sua equipe colabora com você, exato, você é um líder maravilhoso, porque sim. você acertou, foi assertivo naquilo que você Uhum. fez, né? Dentro da sua empresa. Não Isso foi só flores, né? Já é. passaram algumas pessoas também, Hum, algumas pessoas que não ficaram tanto tempo com a gente, questões por N questões, mas o que eu tenho hoje que é o que importa, né? uhum, O sim. time que eu tenho hoje, eu falei muito do meu time, mas eu também trabalho com alguns parceiros, né? Ah, Então a gente tem um modelo lá de quando eu tenho uma demanda alta, eu chamo um parceiro para me ajudar, um outro CNPJ, uma outra empresa. Eu estou focando entendi. muito nisso agora, tá? Meu time é enxuto, mas a parceria, os parceiros são grandes. Uhum, Então a gente trabalha em comum, um acordo ali, né? A gente faz um contrato com. Então eu terceirizo o meu trabalho em alguns entendi. momentos, né? Peço a mão de obra dessa empresa, me ajuda, eu ajudo eles e assim vai. Isso é Então também importante. agradecer os parceiros aí que tem nos trazido até aqui. Parte é por eles também, tá? Que é a parceria que a gente fortaleceu aí ao longo do tempo. Muito bom. E clientes, você tem alguma referência que você possa falar? Ah, eu tenho bastante cliente, afinal são 5.000, né? 5.000 clientes É, você atendidos. falou, né, sim, É, 5 a mil são gente. grandes. Até fica difícil fazer a É, referência, são tantos. Ainda bem. grandes clientes aí, a gente Aham. já prestou serviço para Cacau Show, prestou Hum, serviço indiretamente para Terracom, Fortec, nossa, tem condomínios, a gente está fazendo o projeto agora do novo, da ampliação do uhum. restaurante Hard Rock, que vai ser lá no Litoral Plaza. Então a Renova Padrões fez esse projeto na Uau, hein? concessionária. A Uhum. gente ficou bem contente quando recebeu esse convite. Então tem grandes clientes. Se eu falar todos aqui, talvez eu não. Tem a Marim aqui de Santos, uma empresa de Santos que atua em São Vicente também. A gente atende eles, que fazem gerenciamento de resíduos. Eu não vou lembrar de todos agora, É, 5 mil fica difícil. mas todos eles teve uma suma importância, Aham. assim, para o nosso crescimento, para o nosso momento que a gente está hoje. Eu costumo brincar com o pessoal que cliente pequeno e grande é a mesma coisa. Uhum. Uns só pagam mais, outros pagam menos, porque é o escopo do trabalho. Sim. Mas todos têm a mesma importância para a gente. A gente trata isso muito de forma muito séria. Eu sou cliente, né? Além de prestar um serviço, eu também sou cliente. Eu Uhum. sou meio chato com essas coisas. Então o que eu quero para eles é o que eu quero para mim. Eu quero que seja tratado com respeito, com honestidade. Tem no meu ramo acontece muito de algumas empresas, não vem ao caso citar nome, mas tem algumas empresas que você compra um material deles, eles não instalam aquele material, não instalam o material. Então você compra um cabo de cobre, eles instalam de alumínio. Tem Nossa. muito isso, tá? Tem muito isso. Se atentem, estou falando aqui, ó, se atentem com isso, leia o contrato. Você que é morador, fechou um centro de medição com uma empresa, você tem que estar em cima da obra, você tem que olhar, independente de quem seja, que seja eu, que seja outra pessoa, vocês têm que ter atenção 100%, porque se finalizar a obra e pegar fogo no centro de medição, já foi, você já pagou. Uhum. Você vai ter que acionar judicialmente a empresa, E né? até isso Até isso dar certo, resolver. até isso voltar para você, você ficou sem energia. Exato. Tem uma obra que eu estou fazendo lá na Praia Grande, nosso time está fazendo, que é o quê? O centro de medição já foi reformado por uma empresa. Já estava reformado quando a gente chegou lá, ficou bem bacana, inclusive. E a gente está fazendo os cabos que saem do centro de medição para os apartamentos. É uma obra grande, é uma obra um ticket médio alto e tal. E tem alguns moradores que são engenheiros Hum, do local. uhum. Aí a síndica chegou e brincou comigo e falou: ó, tem que ficar atento que os engenheiros vão ficar em cima da obra aí direto de vocês, com vocês. Eu falei: pô, eu faço questão. Eu faço questão que eles fiquem mesmo, porque a gente quer aprender. Pô, eu sou um engenheiro novo, eles são engenheiros já aposentados, né? Então eu quero que eles estejam ali para que a gente aprenda mais, né? Uhum. Então eu faço muito questão disso, Da participação ativa, da né, do pessoal. participação do Uhum. condomínio. E eu sempre falo, o síndico, ele só é o porta-voz entre o condomínio e a empresa. Ele não decide nada, quem decide são os moradores.
É verdade. Então é o morador que tem que decidir. Eu sei que está todo mundo ocupado hoje com internet, rede social, trabalho, filho, família, um monte de coisa, né? Mas eu falo, fica atento a uma obra, qualquer obra que seja, seja pequena ou grande, o morador tem que ficar atento. O conselheiro, né, tem que ficar atento a essa obra que está sendo executada no condomínio. Tem que Porque ser depois que ativo, né? passar, Uhum. já... Tem que ser uma participação ativa mesmo dos Exatamente, condôminos. E, afinal de exatamente, contas, é uma responsabilidade muito grande, segurança para cada um, né, que está ali. exatamente, Tá certo exatamente. mesmo. Já aconteceu alguns casos de eu ir no local, a nossa empresa ir no local, e ter acabado, uma empresa anterior ter acabado de finalizar uma obra. Sim, coisa de um mês. E a gente teve que ir lá para resolver um problema que essa empresa criou, que foi a questão do cabo. Nossa. Não utilizaram o cabo adequado, o cabo que estava no contrato, e a nossa empresa teve que ir lá intervir, passar o cabo de cobre, e acabou que o edifício ficou no prejuízo. Ficou, né? Porque pagou aquele rapaz lá da outra Exatamente, empresa, né? E agora teve que refazer um outro contrato para sanar o problema, né? exatamente. Uhum. Eu costumo falar que tem campo para todo mundo. O sol brilha para todos, né? Uns estão com mais trabalho, outros estão com menos, mas a gente tem que ser honesto, tem que ser, é o básico, é o princípio básico. Se eu fechar um contrato com você, Neida, de reformar o seu centro de medição, ou fazer elétrica do seu apartamento, qualquer que seja, se eu fechar um contrato contigo, a gente vai colocar aquilo que eu coloquei no contrato. Eu vou instalar aquilo que É eu uma coloquei no contrato. responsabilidade, né? É só o Afinal, mínimo. é só o mínimo, Eu não exato. estou falando nada demais. Eu não quero nada mais. Cumprir o contrato, pelo Exatamente. menos, né? Exatamente. Então é isso. A gente tem trabalho para todo mundo. Às vezes tem profissionais novos no mercado que inclusive nos procuram com alguma referência para a gente auxiliar. Pô, eu fico muito feliz de ser procurado. Nosso time fica feliz disso também de poder ajudar, mas tem que ir com calma. Galera que está começando, vai com calma. Procura parceiros de qualidade. Não procura desviar o foco ali das coisas porque às vezes ele acha que se economizar de um lado, vai ganhar de outro, mas na No verdade criou um fim, problema, é, né, para o condomínio e para ele mesmo, né? Então, fica marcado como uma pessoa que não, né, não cumpre o contrato, não entrega o que deveria. Isso é ruim, exato, péssimo. exatamente. Hoje o E nosso foco, como eu te disse, está no centro de medição, porque a cidade de Santos, ela é 70% vertical moradia, né? Tem é quase verdade. 70% das Uhum. pessoas moram em edifícios. Aí a gente está falando também um pouquinho depois de Praia Grande, São Vicente, que tem muita edificação antiga, né? Mas o nosso foco tá virando mais para essa questão de centro de medição, porque tem muito prédio, mas tem Antigo, muito né? prédio antigo, tem muito em situação precária, e a gente tem o know-how 100%, desde o início ao fim de entregar. Início, meio e fim, que é o Uhum. projeto, a instalação e o material, Então, é né? um pacote completo onde você pode entregar e a pessoa pode ficar tranquila que não precisa depender de mais pessoas, porque você já tem tudo, tudo certinho, tudo pronto, o projeto, tudo Exatamente, entregue perfeitamente. exatamente. Isso dá uma tranquilidade, né, para o síndico, para os moradores. É, Não precisa afinal se preocupar são, com mais nada. afinal são 400 projetos aí já Sim. aprovados pela concessionária, só CPFL a gente está falando, né? Se a gente pegar o estado de São Paulo, já aprovei alguns também, na Enel, na Você, Electro. seu atendimento, né, esses serviços, vai além de quê? Aqui na Baixada, São Paulo, onde A mais? gente está limitado em São Paulo, Em São Paulo. Uhum. mas eu costumo falar que trabalho para ganhar dinheiro não tem fronteira, né? Ah, tá bom. Eu não tenho fronteira para ganhar dinheiro, para ter trabalho, né? Se alguém te chamar de fora Exato. do estado de São Paulo, vocês vão. Eu já tive convite de outros Uhum. estados, só que financeiramente não valia a Não, pena. uhum. Mas se a gente encontrar um parceiro lá que a gente consiga executar, a gente vai fazer, com certeza. Ah, então Mas tá hoje a bom. gente atende 90% a Baixada Santista. Eu Beleza. atendi, a gente atendeu o posto Ipiranga, em Piracicaba recentemente, em Jundiaí a gente fez alguns trabalhos também. A gente tem Uhum. alguns trabalhos Também externos fora. aí, sim. Uhum. É que a Legal. demanda, tem muita demanda na Baixada. Aqui já Já, é, pô, já é se eu grande, né? atender só a Baixada, a gente Já fica tá. bastante contente que tem bastante trabalho, né? Tá bom. Bom, Jonathan, eu queria que você dissesse para o pessoal que está nos ouvindo, é, um, um, assim, uma dica para as pessoas que estão assim, né, querendo começar como profissionais, né? E também, assim, um conselho para os síndicos. Eu quero que você deixe assim para eles que estão nos ouvindo
o seu parecer em relação a isso, por favor. A questão de começar na área, ela é muito relativo, né? Eu precisei passar alguns anos na área para depois abrir meu CNPJ. Tem gente que não quer passar anos na área, ou está com um ano só, já quer abrir. Isso é de cada um, é o tempo de cada um, né? Mas a dica que eu dou para todos, inclusive o pessoal lá da empresa, eu falo, ó, se você quer ser bom em alguma coisa, você tem que estudar aquilo. Você tem que estudar a fundo, né? Para que você domine o assunto 100%. Para que depois você não seja pego de surpresa, não sabe. E não saber alguma coisa é normal. A gente busca informação e vai aprender, né? Primeira coisa é estudar, é se profissionalizar no setor. E depois tem que fazer curso de gestão, né, de empresa, porque não é fácil gerir uma empresa. Ainda mais com uma demanda, quando você começa a pegar demanda, gerir pessoas é muito difícil, né? Então é isso. Estuda, se profissionaliza na sua área, faz um curso de gestão de pessoas, monta um time, vai devagar e sempre, vai dar certo. Tá dando certo com a gente. A gente não quer todo mundo, a gente quer parte dessa fração, parte desses clientes, porque a gente entende que o nosso braço não é tão longo. A gente atende aquilo que a gente consegue atender, né? As pessoas que o nosso braço alcança. E questão de cliente, aviso para o síndico, para o morador, é o seguinte. Você está lá na sua casa. Eu não vou nem falar de elétrica agora. Imagina hoje, você chegar na sua casa, tá frio aí fora, você vai chegar na sua casa, a primeira coisa que você vai fazer à noite é tomar um banho quente, né? Aquela onde você deixa no mínimo, bem no mínimo, para ficar bem quente. Para ficar fervendo. Para ficar bem quente. Tá. Aquilo ali te dá uma sensação de conforto, não é? Pô, cheguei na minha casa, vou tomar um banho quente, eu liguei a luz, banho quente. Só que agora eu vou acessar a geladeira, tá funcionando a geladeira, tá ligada, eu vou pegar um alimento para eu comer, depois eu vou esquentar no micro-ondas, ou depois eu vou fazer alguma coisa no meu fogão elétrico, que seja. Não é gostoso? Todo mundo quer isso. Sim. É para isso que a gente trabalha, para ter conforto, né? Com certeza. Agora imagina você chegar na sua casa hoje, Neida, e a luz não funcionar. Você não vai tomar banho quente, o seu fogão é elétrico, você não consegue esquentar uma água, a geladeira estragou o alimento, porque pode ser que tenha apagado de manhã, desligado a luz de manhã e você não estava lá. Então é assim, a gente só sente falta da energia quando ela apaga. Então qual que é a dica que eu deixo para todos? É que se você mora num edifício, num condomínio, tem acesso ao síndico, você pegue o síndico, ô João, vem cá, vamos dar uma entradinha lá no centro de medição do nosso edifício? Eu quero ver se está atualizado, se está desatualizado, porque eu vi o Jonathan da Renova Padrões falando que se tiver com fundo de madeira ou a caixa metálica enferrujada, era bom a gente correr atrás disso. A gente tem recurso para fazer isso? Coloca no planejamento, chama uma empresa, chama a Renova para ir lá fazer um planejamento. A gente não cobra orçamento. Ah, tá. A gente não cobra orçamento, então a gente vai no edifício, faz o levantamento, se é viável trocar, aí se o prédio tiver recurso financeiro, ele troca, né? Se não, a gente faz uma prevenção para que ele dure um pouco mais de tempo. Até ele conseguir, né, com o planejamento, Exatamente. mudar. Mas então a dica é essa, você mora num condomínio, até numa casa mesmo, você vai dar uma olhada no seu padrão de entrada. Porque Hoje mesmo. É o principal. Hoje mesmo eu vou lá isso. olhar no painel do meu prédio. A gente não dá tanta ênfase, né? Porque a gente está ocupado no dia a dia, eu entendo, super entendo isso. Mas é importante, porque imagina uma família que está o final de semana, está chovendo. Olha, eu gosto de pensar em vários cenários, né? Mas é uma realidade, né? Imagina, tem 2 filhos pequenos lá, 5, 6 anos, tal. Aí ele começa, aí tá chovendo, você tem que ficar em casa, você não vai sair, o tempo tá ruim, tá frio. Pô, imagina ficar sem energia no final de semana. É horrível. Já teve casos de eu atender final de semana emergencial porque aconteceu isso. E é horrível estar naquela sensação. Então, assim, síndico profissional, síndico morador, morador de condomínio, com quem quer que seja, dê uma atenção para o centro de medição de vocês. Não é só para a gente ter trabalho, é para que você se sinta seguro também, porque elétrica é segurança. Volta e meia tá pegando fogo aqui em centro de medição, em prédio em Santos, principalmente em Santos. A gente tem visto bastante, né? Então, incêndios. Vocês têm que dar uma atenção para isso, né? Chama a Renova Padrões, a gente vai ajudar vocês a modernizar ou então a fazer uma prevenção para que dure mais tempo, o centro de medição de vocês. Porque afinal tudo começa ali. Se ali estiver desligado, você não tem energia na sua casa, no seu apartamento. É isso mesmo, então
Já sabem, você que está aí nos assistindo, corre lá no centro de medição, chama o síndico e fala aqui, vamos ver como é que está isso, porque o Jonathan falou para mim que a gente tem que ficar atento. Então, hoje mesmo eu vou lá conversar com o meu síndico do meu prédio É para isso aí. saber se está tudo ok. E se não tiver, eu vou chamar o Jonathan, porque nele eu confio, tá, gente? Tenho certeza que ele vai trazer um planejamento incrível, um projeto maravilhoso que vai atualizar tudo e deixar tudo beleza, conforme normas, né? Com Isso. padrão de segurança. E além do bom para você poder tirar o VCB do prédio também, né? Isso Sim, é de porque extrema senão você não importância. consegue, É, e isso é obrigatório, em né? alguns casos não dá para tirar se não reformar o centro de medição. Olha só, de repente o seu prédio nem tem um AVCB atualizado, né, por causa Exatamente. disso, e você nem sabe disso. Exato. Ou o síndico também não tem não está preocupado, sei lá, aconteceu algum problema que ele não consegue, A maioria das né? vezes, o Eneida, é por conta de recurso financeiro. Então, Porque os justamente. prédios, principalmente com poucos moradores, o condomínio é baixo, aí tem alguns inadimplentes. Isso é normal, isso acontece em todo lugar, né? Mas a gente tenta ir no local, vistoriar, montar um planejamento financeiro ali, ó, em tanto tempo, se você juntar um fundo de obra X, tal, você consegue executar isso. Tem que dar prioridade, né? A gente trabalha de uma forma para facilitar para que dê certo. A gente não vai pedir 50% de entrada, não tem nada disso. A gente Tá. facilita para que dê certo. Eu quero reformar o máximo possível. Então a gente se ajusta E de um lado do preocupando-se outro. também com a segurança, Exatamente, justamente. Você exatamente, está vendo que tem um problema. Você se sente também responsável como uma pessoa exatamente, comprometida, né, no exato. seu ramo. Então vamos ajudar, né, que para a coisa não Não, ficar não ficar feia lá, ruim, não ficar ruim. É legal isso saber, viu? Viu? Porque vocês que estão aí ouvindo, tem muitas facilidades, né? O comprometimento deles é incrível. Então vocês podem contar, podem chamar o Jonathan, porque tudo pode ser realmente resolvido, né? É isso Com aí, a Eneida. ajuda da empresa da Renova É isso aí. Padrões Elétricos, não é É isso isso? aí, Eneida. Obrigado mais uma vez aí pelo convite. Estou muito contente. A gente está tentando essa agenda tem um tempinho, né? Sim, sim, foi E legal, você legal. conseguiu e estamos aqui, foi muito incrível ter trazido você, Sim. né? Eu acho que esse é um assunto importantíssimo para todos nós, né? Uhum. E tenho certeza que todos estarão saindo daqui preocupados com o painel, mas com É, certeza conscientes da importância de exato. que realmente é necessário o seu atendimento para que Sim. isso seja realmente maravilhoso, com segurança, qualidade e agilidade. É isso aí, Eneida. Então, muito obrigada, Jonathan, por ter estado aqui. Estou muito feliz, né? E você que está aí, muito obrigada por ter estado até aqui, que está nos assistindo. E na semana que vem nós teremos novamente o nosso podcast às 18 horas aqui na TV Com e no meu canal. Vem ser líder protagonista com a gente.